Torcida alvinegra, bora fortalecer o canal com um like e a sua inscrição. Aqui o Galo canta alto todos os dias. Em meio a uma temporada que exige respostas rápidas e decisões estratégicas, o Atlético Mineiro, sob o comando de Cuca, movimenta o mercado com a contratação do zagueiro Vitor Hugo. A chegada do defensor, que já trabalhou com Cuca no Palmeiras, sinaliza uma tentativa de reforçar a defesa e buscar estabilidade no Campeonato Brasileiro de 2025. Vitor Hugo, de 33 anos, retorna ao futebol brasileiro após passagem pelo Panathinaikos, da Grécia. Com contrato de empréstimo até dezembro, o zagueiro expressou entusiasmo em reencontrar Cuca e contribuir para o sucesso do Galo. A parceria anterior entre os dois rendeu o título brasileiro de 2016 pelo Palmeiras, e agora, a expectativa é que essa química se repita em Belo Horizonte. No cenário atual do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro ocupa a 10ª posição, com 14 pontos em 10 jogos. A equipe busca consistência para subir na tabela e garantir uma vaga nas competições continentais. A defesa, que sofreu 10 gols até o momento, é uma das áreas que necessitam de atenção, e a chegada de Vitor Hugo visa justamente fortalecer esse setor. Além de Vitor Hugo, o Atlético Mineiro também anunciou outros reforços para a temporada, como o atacante Rony e o meia Gabriel Menino. Essas contratações fazem parte de uma estratégia mais ampla de Cuca e da diretoria para montar um elenco competitivo e capaz de brigar por títulos. A janela de transferências, que se abre em 2 de junho, pode trazer ainda mais novidades para o clube. A torcida atleticana, conhecida por sua paixão e exigência, espera que essas movimentações no mercado se traduzam em resultados dentro de campo. Com a experiência de Cuca e a chegada de jogadores que já demonstraram qualidade, o Galo busca retomar o caminho das vitórias e consolidar sua posição entre os principais clubes do país. A reaparição de Cuca no centro do projeto do Atlético Mineiro não foi apenas simbólica, foi estratégica. Desde sua volta, o treinador deixou claro que sua missão vai além de comandar o elenco, ele quer moldar novamente um time com sua identidade tática e emocional. E, dentro desse plano, a contratação de Vitor Hugo surge como uma peça central. O zagueiro, com quem Cuca já compartilhou uma trajetória vitoriosa no Palmeiras, é mais do que um reforço, é um homem de confiança, alguém que entende exatamente o que o treinador espera dentro das 4 linhas. A defesa do Galo, embora recheada de nomes experientes, vinha apresentando falhas pontuais em momentos cruciais. A falta de solidez nas jogadas aéreas, a lentidão nos recuos e a imprecisão nas coberturas laterais tornaram-se dores constantes. Vitor Hugo, com seu estilo vigoroso, leitura de jogo apurada e liderança silenciosa, chega com a missão de reorganizar esse setor. Sua atuação no futebol europeu, especialmente na Grécia, aprimorou ainda mais sua postura defensiva e capacidade de posicionamento, aspectos que Cuca valoriza profundamente. O reencontro entre treinador e zagueiro ocorre em um momento delicado. A torcida, após ver o Galo flertar com o topo da tabela em anos anteriores, exige uma retomada urgente. Em 2025, o clube oscila entre atuações convincentes e partidas decepcionantes, acumulando empates amargos e derrotas por detalhes. A chegada de reforços pontuais pode ser o diferencial que faltava para uma arrancada. Internamente, o vestiário já demonstra outra energia. A presença de Vitor Hugo traz mais do que técnica, traz memória de conquistas. Os jogadores mais jovens o olham como exemplo. Os mais veteranos o respeitam como alguém que sabe o peso de vestir uma camisa que exige raça e entrega em cada minuto de jogo. Essa mescla entre liderança e renovação é algo que o Atlético vem tentando consolidar desde o início do ano. Nos bastidores da cidade do Galo, comenta-se que a negociação com Vitor Hugo foi pessoalmente conduzida por Cuca, que entrou em contato direto com o atleta antes mesmo do clube formalizar a proposta. O desejo mútuo de reencontro acelerou as conversas, e o acordo foi selado com rapidez incomum para os padrões do futebol brasileiro. Para o treinador, trata-se de um pilar para reorganizar a casa. Enquanto isso, a comissão técnica já começa a moldar o time com base nessa nova peça. A expectativa é que Vitor Hugo estreie em breve, talvez já na próxima rodada contra o Fortaleza, fora de casa. A dúvida gira em torno de quem perderá a vaga na zaga titular, Rômulo, cria do clube que renovou até 2027, ou Bruno Fuchs, que vive fase instável.
A disputa promete ser intensa, mas para Cuca, não há espaço para sentimentalismo quando o objetivo é reconduzir o clube ao protagonismo. Pausa rápida. Comenta aí o que você acha dessa fase do Atlético. E claro, deixa o like para espalhar esse vídeo na massa. Se a defesa será reconfigurada, o meio-campo também sente os efeitos dessa nova fase no Atlético. Com a contratação de Gabriel Menino, outro nome com passagem pela seleção brasileira sub-23, Cuca indica que busca versatilidade e intensidade nas transições. Mas é na linha de zagueiros que ele deposita seu foco mais urgente, e onde Vitor Hugo representa a solução de confiança. Não à toa, Cuca tem reforçado nos treinos a compactação do setor defensivo e a rápida recomposição, algo que o novo reforço domina com precisão. Desde sua chegada a Belo Horizonte, Vitor Hugo vem demonstrando não apenas profissionalismo, mas também envolvimento com o projeto. Nos treinamentos, é o primeiro a chegar e o último a sair. Sua postura nos trabalhos diários impressiona até os mais antigos. Um dos preparadores físicos comentou nos bastidores que parece que ele nunca saiu do futebol brasileiro, tamanha a adaptação rápida à intensidade exigida por Cuca. Esse nível de comprometimento já começa a ecoar dentro do elenco. A torcida do Galo, sempre participativa, também fez sua parte. Nas redes sociais, a hashtag Bem-vindo Vitor Hugo rapidamente alcançou os trending topics regionais. A massa, como é conhecida a apaixonada torcida alvinegra, celebra não apenas a contratação em si, mas a sinalização de que o clube está atento às carências do elenco e agindo com agilidade. Os torcedores lembram com entusiasmo dos tempos em que a zaga era a base da segurança do time, e esperam que esse momento volte com a nova estrutura. Do ponto de vista tático, a versatilidade de Vitor Hugo será determinante. Cuca tem experimentado variações entre o 4-3-3 tradicional e um 3-5-2 mais ousado, que permite maior liberdade para os laterais e exige dos zagueiros um nível de concentração e saída de bola superior. Vitor Hugo se encaixa bem nesse modelo, tanto como zagueiro central em uma linha de 3 quanto como pilar de uma dupla mais convencional. Sua leitura de jogo permite antecipações precisas, além de boa cobertura nos avanços dos laterais. Não se pode ignorar, porém, o aspecto emocional da contratação. O Atlético viveu semanas de turbulência interna, com cobranças da torcida, protestos pontuais e especulações sobre mudanças drásticas no elenco. A chegada de um nome que representa estabilidade pode ajudar a acalmar os ânimos e gerar o clima necessário para uma nova arrancada. O momento exige mais do que bons nomes, exige referências dentro e fora de campo. Cuca, que já deixou sua marca na história recente do Galo com a conquista do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2021, sabe que o tempo é curto, mas a cobrança é imensa. Ele mesmo já afirmou em coletiva recente que esse clube é gigante demais para pensar pequeno, uma frase que resume bem o espírito dessa fase. E, com nomes como Vitor Hugo, Rony e Gabriel Menino chegando, o Galo começa a mostrar que está disposto a brigar novamente por tudo. Enquanto a cidade respira expectativa, o Atlético Mineiro se movimenta como um gigante adormecido que começa a despertar. Cada reforço anunciado, cada ajuste tático promovido por Cuca, cada treino puxado no calor da cidade do Galo parece apontar para uma reestruturação planejada e com propósito. E, embora os títulos não sejam conquistados em entrevistas ou anúncios, é inegável que sinais emitidos pelo clube nas últimas semanas indicam que algo maior está em gestação. Com a chegada de Vitor Hugo, o Galo não apenas contrata um zagueiro, ele reafirma sua ambição. Reafirma que a temporada ainda está longe de ser definida e que a virada pode vir com a solidez de uma defesa mais organizada, com a experiência de quem conhece os atalhos da vitória e com a confiança de um técnico que já provou sua capacidade. O time que vinha sendo criticado por falta de consistência agora começa a dar sinais de reestruturação emocional e tática. Nas arquibancadas, a massa já prepara seus cânticos para recepcionar o novo xerife. É nesse caldeirão de paixão, cobrança e apoio incondicional que Vitor Hugo será testado. E ele sabe disso. Em sua chegada, deixou claro que está pronto para o desafio e que confia no projeto de Cuca. O torcedor atleticano, exigente como poucos, observa com olhos atentos, mas também com esperança renovada. A tabela do Brasileirão 2025 segue apertada, e o Galo ainda precisa escalar muitos degraus para voltar ao G6. Porém,
O campeonato é longo, e o histórico mostra que times bem estruturados emocionalmente com peças experientes podem sim deslanchar a partir do segundo terço da competição. A defesa, tão criticada nos últimos meses, pode se tornar o alicerce para essa reação. E Vitor Hugo, com sua trajetória marcada por resiliência e títulos, será figura-chave nesse processo. Fora de campo, a diretoria sabe que o mercado segue aberto e que novas movimentações são necessárias. Mas a resposta inicial da torcida à chegada do zagueiro indica que a direção acertou. Com planejamento, sintonia com o treinador e investimento em nomes que já provaram sua competência, o Atlético Mineiro vai formando um novo esqueleto para a temporada, e talvez até para os anos seguintes. Cuca, por sua vez, não se ilude. Conhece os bastidores do futebol brasileiro e sabe que, em clubes do porte do Atlético, resultados precisam vir junto com performance. Por isso, a escolha por Vitor Hugo não foi apenas técnica, mas simbólica. É a tentativa de resgatar uma cultura vencedora, de reinstalar no vestiário a sensação de que cada jogo é uma final e de que cada erro custa caro. É a volta do sangue nos olhos, como ele mesmo define. Com a defesa reforçada, os próximos jogos revelarão se o Galo tem forças para reagir, crescer na tabela e almejar algo maior. Se conseguir consolidar o setor defensivo e aproveitar os talentos que já existem no elenco, como Paulinho, Hulk, Bataglia e Zaracho, o segundo semestre pode ser bem diferente do primeiro. E é exatamente essa virada que a torcida espera. O Atlético Mineiro, portanto, vive mais do que uma fase de contratações. Vive uma reconstrução. E, para isso, está cercando-se de homens que não tremem diante da pressão. Vitor Hugo é o primeiro de uma lista que pode crescer. Mas já é suficiente para enviar um recado claro ao Brasil. O Galo não está morto, está se preparando para rugir novamente. Com essa contratação, o clube vira a página da instabilidade e inicia um novo capítulo onde a palavra de ordem é reação. E, se o passado recente serve de guia, o Atlético Mineiro sabe exatamente como escrever grandes histórias, começando por uma defesa que impõe respeito. Porque, no futebol e na vida, tudo começa por onde se sustenta, pela base. E agora, com Vitor Hugo, essa base volta a ter nome, voz e camisa. Valeu demais por acompanhar até aqui. Agora mostra que é da massa, se inscreve, deixa o like e fortalece o canal do Galo.